E essa vai para todos os médiuns aqui hoje. Todos os médiuns que um dia resolveram não ser mais médium. E falou, não quero mais trabalhar com mediunidade de cura. Eu não quero mais ajudar. Porque era o que o Paulo César Fernandes, o dono da história, médium, pediu a Jesus. Eu não quero mais ser médium. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero mais sentir o desprazer do sofredor. Eu não quero mais dar passividade em ser estrupiado. Eu quero só receber Emmanuel. Eu não sou médium. Se fosse, eu só aceitaria se fosse para psicografar André Luiz, Kardec, Chico. Não, os sofredores eu deixo para Palmelo. Eu quero só gente graúda. Eurípides Barçanufo, aceito. Jerônimo Candinho, aceito. Sofredor, Bartimeu, não. Ele estava nessa situação. E ele pediu que o anjo da guarda dele, então, falou, tá bom, vamos fazer o seguinte. Só mais uma vez, hoje é a despedida. Eu preciso que você dê passividade a um espírito que está sintonizando com você já faz um tempo, para ele conseguir se limpar, e aí você está liberado, eu te prometo. Suspensão da mediunidade, está no livro dos médiuns. Perda e suspensão. Olhem médiuns, olha essa história, é a carapuça para todos nós. E esse senhor, então, falou, beleza, combinado. Mais uma hoje? Uma só, né? A primeira já vai ser. E ele, então, aceitou. Reunião mediúnica, como nós, assim. Começa lá a prece. Começa a ficar quietinho. Ele começa a sentir uma sensação tão horripilante de dor. De dor. Não só física, mas a dor da humilhação, do desprezo, da mágoa. E, de repente, a vista dele faz assim, ó. Escureceu. De repente, eu senti uma força incontrolável das minhas mãos se dobrando, e minha perna começou a se dobrar, e eu fiquei numa posição de um ser atrofiado, diz o médium Paulo César Fernandes. E ele, então, começa a ver uma situação em que esse espírito havia vivido e que ele se lembra da situação, porque ele implorava, Rabi, filho de Davi, vem me ajudar, por favor. E uma multidão, como nós, à beira da estrada, querendo ver passar por ali Jesus, a sua cura particular que todos queremos, ele então começa a esbarrar nas pessoas e era escorraçado. Aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Sai daqui, porco, imundo, verme, lixo, escória, desgraçado, filho da... Sai daqui! E ele começa, então, a se sentir cada vez mais humilhado e começa a fugir, esbarra contra a pessoa, e cuspe, e lixo, até que ele começa a se afastar, e ele descreve o Paulo em prantos. O Arthur Valadares estava na minha casa quando ele recontou essa história, que está no livro Poder do Perdão, que ele começa a pôr a mão em dejetos, em fezes, em coisas asquerosas, e começa a limpar os olhos, aquela coisa horrível. E ele fica lá quieto. Faz uma prece e de repente escuta assim, esse é o Jonathan Júnior, esse menininho aqui que quer fazer educação física. Lá vem ele, é o mestre. Esse rojão estava combinado também. Lá vem Jesus, Rabi, filho de Davi, estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele começa a falar isso, o médium. Diz ele, cara, essa parte é forte, pessoal. Que ele estava, imagina que aqui assim, uma situação mais ou menos assim, pedindo. E de repente, ele descreve uma coisa que foi mais ou menos assim. Imagina que ele é essa caixa de som e que eu sou Jesus agora. Algo que foi mais ou menos assim, na passagem. Ele fala que sentiu uma mão passar no rosto dele, a mão mais macia, mais maravilhosa, mais amorosa que um ser já havia tocado nele. Não só uma mão de mãe, ou muito menos uma mão de um cara que escorraçou, mas as mãos mais maravilhosas que ele já sentiu, o Paulo falava. Num toque suave. E continua a caminhada. Ele conta que ele olhou para baixo e começou a enxergar. Outra vez, o Paulo estava assustado, porque falou, eu estava cego.
Na reunião mediúnica, eu abri o olho e não chegava nada. Mas quando eu olhei para baixo, eu vi as minhas mãos se endireitando, os meus pés se esticando. Fiquei inteiro. Mas quando eu olhei para lá, eu vi os pés mais bonitos que um ser humano pode ter, pisando as sandálias mais simples, num passo apressado, como se dissesse: filho, eu tenho muito a fazer, mas fique então com sua cura. Você passou pelos crivos que você pediu. Você se entregou na fé. Você me chamou. Você vai me seguir. Porque o Paulo falou, quando eu terminei a comunicação, o meu anjo da guarda falou: obrigado, Paulo, encerra-se aqui o nosso compromisso mediúnico. Ele falou: não, me perdoa. Eu não quero mais suspender a minha mediunidade, eu quero continuar com ela. Eu quero ser médium. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero me redimir. Me perdoa. Eu não quero combinar. Eu não quero combinar mais isso. Ele falou: tá bom, nós vamos pensar e te falo. E ele, graças a Deus, continuou médium. Todos nós, pessoal, somos esses à beira do caminho. Todos nós, às vezes, vestimos uma roupa de palestrante para vir aqui falar com a boca imunda de um nome sagrado como Jesus, para se redimir, talvez de baciada agora, porque não dá mais para ser um por um, está muito atrasado, vai ter que ser de um monte de gente de uma vez só, para conseguir sair do capítulo um pouquinho melhor, e é o que eu tenho desejado desde sempre, desde que eu conheci a doutrina. Vai chegar um dia, pessoal, que vocês não vão precisar vir mais no Hotel Palmelo. Vai chegar um dia que talvez Palmelo não faça mais sentido num planeta, porque ele não é mais prova e expiação. Vai chegar um dia que vocês vão voltar para casa e o filhinho vai estar brincando, sorrindo, sem dor. Mas eu lamento, esse dia não é hoje. Hoje teremos aflições. Por quê? Porque o nosso personagem estacionou. Hoje nós vamos ter que pedir um pouquinho mais de ajuda para Jesus, como eu peço com toda sinceridade quando eu estou com uma leve gripe. Eu fico tão mais amoroso, tão mais cuidadoso. Esse dia vai chegar, mas não é hoje ainda. Pode chegar para um de nós, mas não chegou para o meu irmão, e eu também estou ferido por isso. Pode chegar para o outro, mas não chegou para o meu filho. Porque nosso planeta, por enquanto, é um planeta ainda de pessoas que erram muito, estão muito viciadas, cristalizadas no erro. Mas vai chegar o dia, e a dor é para isso, a perspectiva espírita da cura é para essa mudança, que o nosso personagem vai deixar uma roupa para trás e vai voltar para o mundo espiritual muito melhor. Eu desejo a vocês que na vida vocês tenham sei lá o que for, mas que vocês sejam melhores e que quando voltarem ao mundo espiritual, encontrem com o anjo da guarda e ele fala: parabéns a todos vocês, porque vocês voltaram muito melhor. E vejam os pontos de melhora. Foi a cólica renal, foi a dor, foi aquela busca, foi aquela vontade, e que te fez agora um personagem mais livre, mais grandioso para o próximo capítulo. Há uma música do Rapa que ele fala: se eu ousar captar na superfície de uma manhã as palavras de um livro sem final. Ele está falando da nossa vida. Um livro que não acaba nunca, que começa no prefácio, nas primeiras histórias, nas primeiras conquistas, e vai um dia contar lindas histórias, como Jesus já conta, que num toque, num caminhar, para ele pode nos curar. O problema não é ele, somos nós. Eu blindo o sol quando fecho a minha janela. Eu escondo-me da luz porque busco as trevas. Eu limito o contato, o toque do meu Senhor para me curar. Vir a Palmelo talvez seja um bom passo na direção dessa conquista. E eu digo de coração, Deus nos deu a vida. A felicidade fica por nossa conta. Eu viajei 9 horas para dizer isso para vocês. Que o Mestre Jesus nos abençoe.